Galerinha, continuando as reações de adição nesse vídeo, adição em alcinos e alcadienos. Os alcinos sofrem as mesmas reações que os alcenos. Você tem a tripla ligação no alcino, então tem ligação π. O que vai acontecer é o rompimento das ligações π e a entrada de um átomo ou de um grupo de átomos. A dica, mais uma vez, é a questão da diminuição das insaturações. Beleza? Exatamente, diminuição das insaturações. Se eu tenho tripla, vai para dupla. Se eu tenho dupla, vai para simples. Ok? Por exemplo, a hidrogenação do propino. Reação de adição do hidrogênio na presença do catalisador níquel ali, certinho? Muito bem. Olha só, eu vou ter a formação do alceno a partir do alcino. E esse alceno pode reagir novamente, produzindo o alcano. Se a gente somar essas duas reações aqui, ó, nós poderíamos ali cortar, os alcenos que são produzidos e consumidos, e a gente teria a reação final em que um alcino, reagindo com 2 mols de hidrogênio, dá um alcano, certinho? Então o propino mais 2 mols de hidrogênio dá o propano. Como é que rolou essa reação? Então olha só, adição do hidrogênio lá nos carbonos da tripla, formando então o alceno. O alceno tem ligação π, então esse alceno sofre uma nova hidrogenação, recebendo ali os hidrogênios no carbono da dupla agora, formando então o alcano. Tá legal? Então, ó, alcino sofre as mesmas reações que os alcenos, porém duas vezes. O alcino vai ao alceno, o alceno reage até alcano. Tranquilidade? Muito bem. Então tá aqui simplificadamente. Se eu reagir o alcino com 1 mol de H2, eu paro em alceno. Se eu reagir o alcino com 2 mols de H2, eu chego até o alcano. Tranquilidade? Muito bem, hein? Vamos lá. A reação de hidratação. Como eu vou adicionar hidrogênio e um outro grupinho diferente, OH no caso da hidratação, então eu preciso analisar aquela regra de Markovnikov. Vale aqui também. O hidrogênio vai no carbono mais hidrogenado. Tranquilidade? Vale a gente chamar a atenção para uma brincadeirinha aqui que a gente faz, do Robin Hood às avessas. Tira-se do pobre, dá-se ao rico. O tira-se é quando a gente está falando da retirada de hidrogênio. Quando eu for tirar hidrogênio, eu sempre tiro do carbono pobre em hidrogênio. Quando eu for colocar hidrogênio, eu sempre coloco no carbono rico. Por isso, tira-se do pobre, dá-se ao rico. Lá na parte de substituição, a gente vai substituir um hidrogênio de um alcano, por exemplo, tá? Então, lá nas substituições, lá no outro módulo, tá bom? Então, lá na substituição, a gente retira um hidrogênio para colocar alguma coisa. De qual carbono eu tiro o hidrogênio? Do carbono que for mais pobre em hidrogênios. Aqui, nas adições, a brincadeira é dá-se ao rico. Então, eu vou colocar o hidrogênio no carbono mais rico em hidrogênios, no carbono mais hidrogenado. Tudo bem? Então não esquece que sempre vale a regra de Markovnikov nas adições, seja de alceno, seja de alcino, tá bom? Muito bem. Então olha só, como ficaria essa adição aqui no alcino? Lembre-se da regra de Markovnikov, o hidrogênio vai no mais hidrogenado. Então ele vai aqui no carbono número 1, carbono da esquerda. O OH vai ali no meio. Então nós teríamos a formação deste composto com H na ponta e o OH no meio. Que composto é esse? Isso é um enol, correto? Belezinha? OH ligado em carbono com dupla. E o enol é um composto instável. Vai haver um rearranjo aqui nessas ligações e aí a gente acaba tendo a formação de uma cetona. O enol e a cetona entram num equilíbrio dinâmico, um equilíbrio tautomérico. Eles são tautômeros, isômeros, certinho? Nós falamos sobre isso na aula de isomeria. Belezinha? Lá no módulo 23. Então, olha só, quando o alcino sofre reação de adição, ele só consegue adicionar uma molécula de água, porque aí ele forma o enol entra em equilíbrio com a cetona, e aí nós temos, no fim das contas, que o propino, o alcino, vai a uma cetona, certo? E essa cetona está em equilíbrio com o enol. Então, a cetona fica se modificando entre enol e cetona. A maior parte do tempo, ela está como cetona. Isso aí está melhor explicado para você lá no módulo de
isomeria, certo? Na primeira aula de isomeria, tá bom? Belezinha? O assunto aqui é adição em alcinos. Tranquilidade? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos aqui comentar então sobre a adição dos alcadienos. O que são os alcadienos? Compostos que têm duas ligações duplas. A fórmula geral do alcadieno é a mesma do alcino, tá? Então nós temos aqui no alcino e no alcadieno duas ligações π, certinho? No caso do alcino, uma sigma, duas π. No caso do alcadieno, sigma π, sigma π. Então tem duas π de qualquer forma. Então ele pode sofrer adição duas vezes também. O alcadieno sofre adição duas vezes. Só que tem três tipos de alcadieno: os acumulados, os isolados e os conjugados. Os isolados e os acumulados vai acontecer a mesma coisa do alcino, sofre a reação duas vezes. Nos conjugados tem um detalhinho que a gente já vai ver. Então, na adição aqui do acumulado, vai entrar um hidrogênio em cada um dos carbonos da dupla, vai entrar um hidrogênio em cada um dos carbonos da dupla, e nós teríamos aqui a formação do alcano, certinho, normal, sem novidade. No caso dos isolados, o que é o isolado? Isolado é aquele que eu tenho uma dupla, pelo menos duas simples, para ter a dupla novamente, que é esse caso. No caso anterior, os acumulados é quando está no mesmo carbono, tá? Ó, vou voltar aqui para você, ó, olha lá. Carbono, dupla. Então, no mesmo carbono tem as duas duplas. Aqui no caso do isolado, eu tenho pelo menos duas simples entre as duplas. Como vai acontecer? Sem novidade. Os hidrogênios vão se adicionar aos carbonos ali, ó, da dupla, adiciona ali, e o outro mol de hidrogênio adiciona lá na outra dupla. Forma-se o alcano ali. Tranquilidade. Beleza? O único detalhinho entra lá nos alcadienos conjugados, que é aquele que você tem dupla, simples, dupla. Certinho? Então, acumulado, duplas no mesmo carbono. Isolado, dupla, pelo menos duas simples, dupla novamente. Aqui nos conjugados, dupla, simples, dupla. Certinho? Esse caso é chamado adição 1,4. Vai haver um rearranjo dessas ligações. A ligação dupla pode saltar aqui para a ligação do lado. E aí aquela dupla ligação da ponta se acumular lá no carbono da ponta direita lá. Ó. Então nós teríamos um intermediáriozinho que é esse aqui, ó, com o carbono da esquerda com carga positiva e o carbono aqui da direita com carga negativa. Na hora de acontecer a adição, o que vai rolar ali? Lembre-se que no HBr o bromo é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para ele. Consequentemente, o hidrogênio vai ficar positivo e o bromo vai ficar negativo. Então a adição vai acontecer de acordo com as cargas. Tá? O H positivo vai buscar o centro negativo e o bromo, que é negativo, vai buscar o centro positivo. Então o Br negativo vai vir nesse carbono da esquerda aqui que está positivo. O H com densidade de carga positiva vai buscar o centro negativo. Então o composto formado teria o bromo aqui no carbono da esquerda e o hidrogênio lá no carbono da direita. Beleza? Ah, mas e essa dupla da ponta? Poderia ocorrer novamente uma adição ali, certo? Só que o produto gerado não seria o mesmo se eu simplesmente pegasse e fizesse as adições no no alcadieno conjugado. Se eu fosse fazer as adições respeitando simplesmente a regra de Markovnikov, não daria os mesmos produtos, tá? Isso aí a gente vai explicar numa aulinha à parte para você um pouquinho melhor sobre essa adição 1,4 dos alcadienos conjugados, tá bom? Numa partezinha lá do MDQ+. Tranquilidade? E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do professor Marx, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? De volta com você, vamos à resolução do exercício dado, que é esse aqui, ó. Ele quer saber da gente as estruturas de um composto A e B, sendo que o composto A tinha a fórmula C4H6, sofreu hidrogenação catalítica e deu um C4H10 não ramificado. Depois ele quer um isômero do composto A que consuma só 1 mol de hidrogênio e depois lá no fim, que massa de hidrogênio a gente precisa?
para consumir completamente 2,7 gramas do composto A. Então vamos ver cada uma das partes aí, tá bom? Olha só, na letra A, estruturas para o composto A. Ele te deu a fórmula C4H6. Então o que você tem que fazer? Você tem que tentar. Pega 4 carbonos, 6 hidrogênios e vai tentar montar compostos que satisfaçam essa fórmula e que dê tudo certinho. Todos os carbonos tenham 4 ligações e cada hidrogênio faça uma ligação. Eu consegui montar um composto com tripla, tá lá, ó, C4H6. Eu posso fazer o seguinte, trocar aquela tripla de lugar, colocar ela no carbono número 2. É um isômero, também C4H6, que sofreria também as reações de adição ali. Pode ser também um alcadieno, ó. Um alcadieno conjugado. Dupla, simples, dupla. Beleza? Ah, professor, mas o alcadieno conjugado não vai dar aquele probleminha lá da questão da adição 4? Não vai, porque a gente só está adicionando hidrogênio. Então, não tem opções. Se eu adicionar o hidrogênio de um lado, do outro lado é hidrogênio. Tanto faz, certo? Então, não tem problema se eu estiver falando só da hidrogenação. Então, se vai ser um 4, não vai ser um 4, tanto faz, tá? Então, não tem problema ser esse alcadieno conjugado. Poderia ser também, ó, esse alcadieno acumulado aqui, ó. Todos esses compostos aqui poderiam ser o composto A, tá certo? Aí ele pede o B. O B ele falou que é C4H10. Então pegue 4 carbonos, 10 hidrogênios, tente montar para satisfazer o número de ligações. Então seria esse aqui o nosso composto B. Essa é a única opção, porque ele falou que é não ramificado, tá? Então não tem outro jeito de montar a cadeia que não seja essa daí. Joinha? Beleza, assim a gente mata a letra A. Na letra B ele quer um isômero do composto A, certo? Que ele está chamando de composto C, que consuma só 1 mol de hidrogênio na sua adição, lá na sua hidrogenação completa. Então, só pode consumir 1 mol de hidrogênio na reação de adição completa. E agora? Mais uma vez você vai ter que ir tentando, com 4 carbonos, 6 hidrogênios, montar um composto que sofra adição reagindo com 1 mol somente de gás hidrogênio, só um H2. E aí? Vamos ver como é que dá para fazer isso? Legal, ele quer de nós um isômero daqueles compostos que a gente fez lá na letra A. Então, do C4H6. C4H6, vamos pensar em fórmula geral. A fórmula geral que se encaixaria aqui seria CnH2n menos 2, certo? Ó, se o N é 4, o H seria 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Olha lá. Isso aqui é fórmula característica do quê? É fórmula característica de alcino, é fórmula característica de alcadieno e é fórmula característica de cicleno. Certinho? O alcino é aquele que vai ter tripla. Então, ele vai consumir 1 mol de hidrogênio para quebrar uma das ligações π, outro mol de hidrogênio para quebrar outra ligação π. Então, ele vai consumir 2 mols, não serve, porque ele quer que consuma um só. Alcadieno tem 2 duplas. Ele vai consumir 1 mol de H2 para quebrar uma das ligações π, mais 1 mol de H2 para outra ligação π. Também não serve. Então, vamos ver o cicleno. Cicleno seria o quê? Seria um ciclo com 4 carbonos, né? Então, um ciclo aqui usando os 4 carbonos. E o en indica que tem uma dupla. Então, vamos colocar uma dupla aqui. Completando com hidrogênios, aqui já faz 2 ligações, faltam 2. Aqui já faz 2 ligações, faltam 2. Aqui tem 3 ligações, falta 1. Aqui tem 3 ligações, falta uma que a gente completa com hidrogênio. Olha lá, C4H6, bateu a fórmula, certinho? E olha só, ele apresenta uma única ligação π, que é essa daqui, ó, certinho? Essa é a ligação π que seria rompida para adição de H2. Então, aí seria consumido somente 1 mol de H2
na hidrogenação completa desse composto. Então, essa aqui é a estrutura que ele quer do isômero lá dos compostos da letra A. Beleza? Legal, então você viu que o composto possível seria esse aqui, ó. Então, cíclico, tem fórmula C4H6 e uma dupla só. Então, só quebra a dupla, põe um H em um carbono, um H no outro, prontinho, hidrogenação completa, usando um mol de H2 só. E ele é isômero do composto A. Beleza? Muito bem, vamos então para a letra C agora. Ele quer saber qual massa de hidrogênio seria necessária, seria consumida, para a gente reagir com 2,7 do composto A. Que tipo de exercício é esse, hein? Exercício quando eu sei uma quantidade, estou querendo outra. Cálculo estequiométrico. Exatamente, cálculo estequiométrico é o exercício aqui, essa parte do exercício. Então, para fazer cálculo estequiométrico, a gente precisa primeiro da equação balanceada. Então, C4H6 vai ter que se transformar em C4H10. A única diferença é o número de hidrogênios. Faltam 4 hidrogênios, então são 2 mols de H2. Segundo passinho do cálculo estequiométrico, a leitura dos mols. 1 mol do C4H6, 2 mols de gás hidrogênio, 1 mol do C4H10. Terceiro passinho do cálculo estequiométrico é transformar essa leitura de mols nas grandezas que o exercício trabalha. Para isso, você precisa voltar lá no exercício para achar as grandezas. Ele fala em massa de hidrogênio e em gramas do composto A. Então, nos dois casos, ele fala em massa, certo? Massa de hidrogênio, grama, que é massa do A. Então, nós temos que converter mol de gás hidrogênio e mol do composto A para massa. Para isso, a gente usa massa molar. O átomo de hidrogênio é 1U, certo? Então, são 2, H2. Então, 2U cada átomo. 2 gramas por mol, certinho? Então, cada mol são 2 gramas. Só que a gente está convertendo ali, ó, 2 mols. Então, multiplique por 2. 2 vezes 2 gramas, ok? No caso do C4H6 aqui, ó, cada carbono é 12 gramas por mol. Vezes 4, 48. Com mais 6, 54 gramas por mol. Pronto. Era mol do composto A, agora é gramas. Eram 2 mols de gás hidrogênio, agora é gramas. Beleza? Quarto passo do cálculo estequiométrico. Pegue os dados, os valores do exercício e resolva. Ele quer saber a massa de hidrogênio para 2,7 do composto A. Voltando lá, ó, ele quer a massa do gás hidrogênio para 2,7 do composto A. Joinha? Muito bem. Fazendo ali a multiplicação em cruz, nós teríamos que x é 2,7 vezes 2 vezes 2 por 54. Lembre-se, sempre que você for fazer cálculos, primeiro simplifique para depois multiplicar. Simplificando aqui, ó, o 2 com 54 dá 27 embaixo. O 2,7 com o 27, 27 é 10 vezes 2,7. Então, se a gente simplificar, vai ficar 1 lá em cima, 10 aqui embaixo. 2,7 por 27 dá 1 sobre 10. Então, vai ficar 2 dividido por 10. Então, x é igual a 0,2 gramas. Beleza? E é isso aí, ó. Finalizamos. Tomara que você tenha entendido tudo nessa aula do exercício e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso projeto, tá bom? O Mundo da Química, o nosso canal aí. E inscreva-se se você não for inscrito. Goodbye, como eles dizem lá